Olá, meus queridos! Nessa aula você vai aprender as 3 funções da terminação do sufixo ing em inglês. E para facilitar o seu aprendizado, eu vou usar uma técnica de programação neurolinguística chamada associação mnemônica. É porque é assim que o nosso cérebro aprende, criando trilhos neuronais semântico-associativos, ou seja, ele está sempre fazendo associação para compreender e reter o conhecimento. Nós vamos usar as próprias 3 letrinhas do ing para criar uma memória associativa das suas 3 funções. Vamos começar de trás para frente? G é a função de gerúndio que o ing transforma o verbo. Por exemplo, work, trabalhar. Aliás, to work, trabalhar. Working, trabalhando. To swim, nadar. Swimming, nadando. Exemplo, eu estou trabalhando agora. I'm working now. As crianças estão nadando. The kids are swimming. O casal está dançando. The couple is dancing. Colocou a terminação ing no verbo, você está transformando aquele verbo na sua forma do gerúndio. G de gerúndio. A segunda função do ing é N, noun. Noun é substantivo em inglês. Então, ele transforma o verbo no seu respectivo substantivo. Como assim, Eustáquio? Substantivo verbal? Por exemplo, swimming is good for your health. Nadando é bom para a sua saúde? Não é nadando é bom para a sua saúde. É natação, é o substantivo natação. O substantivo do verbo nadar é swimming, natação, porque não faz sentido nadando é bom para a sua saúde. Não faz sentido. Então, natação é bom para a sua saúde. Quer ver um outro exemplo? I didn't like that movie because there's too much killing in it. Eu não gostei desse filme porque tem muita matança nele. There's too much killing in the movie. Tem demasiadamente muita matança. Too much killing. Muita matando? Não faz sentido, então é muita matança. Lá em Minas Gerais a gente fala tem muita matação nesse filme. Quer ver um outro exemplo? I like your driving. Eu gosto do seu dirigindo, eu gosto do seu dirigimento, eu gosto da sua dirigição. Eu acho que em português nem tem um substantivo do verbo dirigir. Ou talvez eu poderia falar eu gosto da sua direção, mas direção não é direção. Eu gosto do jeito que você dirige. Entendeu o exemplo? I like your driving. Você pode falar também I like the way you drive. Eu gosto da forma que você dirige. Mas I like your driving. Eu gosto do seu dirigimento. Eu gosto da sua forma de dirigir. Outro exemplo. Eu não vou poder sair hoje não porque eu tenho que ficar em casa para fazer uma limpeza. I can't go out today. I have to stay home to do some cleaning. Quer dizer, para fazer algum limpando. Não, para fazer alguma limpeza. Então, cleaning é o gerúndio? Limpando. Mas nesse caso, ele está exercendo a função de um substantivo. I have to do some cleaning. Eu tenho que fazer alguma limpeza, alguma limpação, alguma faxina. E a terceira função do ing é a função de adjetivo. Mas G de gerúndio, N de noun, substantivo em inglês, agora I de adjetivo não começa com I. Como é que eu vou ajudar você a usar essa técnica de associação mnemônica para facilitar o seu aprendizado? Pera aí, eu vou achar uma forma. Adjetivo verbal. Como assim, Eustáquio? Função de adjetivo é um adjetivo verbal. O que é um adjetivo verbal? É um adjetivo cuja raiz é um verbo. Como assim? Por exemplo, interessante, porque é o adjetivo do verbo interessar. O verbo interessar é to interest e interesting pode ser interessando, o gerúndio, claro, mas também é interessante. Por exemplo, that's an interesting book. Esse é um livro interessante. Interesting é interessante, ou seja, o adjetivo do verbo interessar. Se o livro me interessa, que tipo de livro que ele é? It's an interesting book. É um livro interessante. E, aliás, o adjetivo verbal que o ing forma é um adjetivo verbal ativo, tá? Porque tem 2 tipos de adjetivos verbais, o ativo e o passivo. Como assim? Existe o interessante, que é o adjetivo, que é o que o livro me faz, né? Ele me interessa, então ele é um livro interessante, né? Porque ele é um livro interessador, né? Ele causa interesse em mim. E existe o adjetivo verbal passivo, que é o interessado, que é o
interested, com ED. O ED coloca os verbos regulares no passado, mas também no particípio, ou seja, interessado. E interessado é tanto o particípio do verbo interessar, como o adjetivo verbal interessado. Eu estou interessado, eu estou muito interessado nesse livro. I'm very interested in this book. Mas não é o tema dessa aula, essa aula é só o ING, mas eu só estou abrindo um parênteses aqui para te ensinar que existe o adjetivo verbal ativo, interessante, e existe o adjetivo verbal passivo, interessado. Agora, se o livro é entediante, se o livro é boring, é porque ele me causa tédio, então eu fico entediado. Então, o adjetivo verbal ativo, boring, entediante, e bored, com ED no final, entediado. Eustáquio, por que você está bored? Why are you bored? Because I'm reading a boring book. Porque eu estou lendo um livro entediante. Um outro exemplo, essa situação é extremamente preocupante. This situation is extremely worrying. O verbo to worry é preocupar, então worrying é o adjetivo verbal ativo preocupante. Agora, como que a gente fica com uma situação preocupante? A gente fica preocupado. We are worried. Worried. Worrying, preocupante, e worried, como é de preocupado. I'm very worried about this situation. Eu estou muito preocupado com essa situação. Because this is a very worrying situation. Essa é uma situação muito preocupante. O verbo to amaze é encantar, maravilhar. Então, quando você vê algo que é amazing, quer dizer, algo que é encantante, encantador, algo que é maravilhante, você fica amazed, maravilhado. Eu estou maravilhado. I'm amazed. Por quê? Porque isso é muito maravilhante. That's amazing. A melhor interpretação para amazing é incrível, fantástico, né? A gente fala, oh, that's fantastic. That's amazing. Mas amazing, na verdade, é o adjetivo verbal ativo do verbo encantar, maravilhar, ou seja, encantante, encantador, maravilhante. Espero que você tenha gostado de aprender as 3 funções do ING. Gerúndio, falando, cantando, o substantivo verbal, né? N de noun, que quer dizer substantivo, e a função de adjetivo, I de adjetivo. Não, I de adjetivo não, I de interessante. Interesting. Um grande abraço and I'll see you in the next video. Eustáquio Pereira, Fluency Coach.